Olá, seja muito bem-vindo ao Exame Infra, o nosso podcast da Exame que trata de todos os assuntos relativos à infraestrutura do Brasil. Hoje, eu, Luciano Pádua, editor de macroeconomia da Exame, tenho o prazer de receber o Maurício Malanconi, sócio da Suporte e co-apresentador aqui desse podcast. Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui hoje com vocês nesse projeto tão bacana. E hoje eu e o Maurício a gente vai ter um convidado especial. Maurício, a gente vai receber hoje aqui o Rafael Benini, que é secretário executivo de Desestatização e Parcerias do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Obrigado, Luciano. Obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui e poder discutir infraestrutura com gente que entende. E se você gosta de conteúdos de infraestrutura, nós estamos lançando esse podcast especial que terá episódios quinzenais, a partir de todos os meses do ano de 2025. Então acompanhe com a gente, dá o seu botão de like no sininho, marca e acompanha a gente nas redes sociais, porque tem muita coisa para discutir. E falando nisso, eu já vou começar com a primeira pergunta, secretário. São Paulo vive um momento muito interessante do ponto de vista de projetos sendo estruturados, de obras acontecendo. Queria entender, chegamos à metade da gestão do governador Tarcísio Freitas. O que foi feito até aqui? A gente vai falar em números específicos de investimentos, mas o que foi o racional que trouxe vocês até aqui? O que a gente pode esperar para essa segunda metade? Bem, acho que o governador Tarcísio, ele, na carreira profissional dele, ele começou a ganhar importância quando ele fez parte do PPI do governo federal. E eu acho que essa questão de montar o PPI, de ter uma estruturação de uma área voltada para esse programa de parcerias, de concessões, isso ajuda muito, tanto a estruturar melhores projetos, como trazer novos investidores. Então, acho que a ideia dele de criar essa secretaria em São Paulo foi muito boa, possibilitou que a gente criasse uma área especializada nisso. E a gente deu um passo a mais do federal, que acho que as pessoas ainda estão pegando agora, que a gente trouxe o pós-venda, não só o pré-venda, a gente trouxe o pós-venda para o PPI. Então, as agências estão dentro do PPI e a gente conseguiu fazer uma reforma regulatória gigantesca de São Paulo. Se você perguntar para mim qual que é o projeto mais importante que a gente fez, foi a reforma regulatória das agências. Porque com isso a gente conseguiu trazer todos os investimentos. Daí a gente pode falar dos 300, 400 bi de investimentos que a gente contratou. Daí até brinco, a gente contrata, diferente de promessa. Então tem contratado. Mas a gente consegue fazer isso a partir dessa reforma das agências. Então, acho que o grande projeto que a gente fez foi a reforma regulatória. A partir disso, a gente consegue agora soltar projetos, criar novos projetos, e eu acho que isso caminha para um mercado bem favorável para o Estado de São Paulo. É a tão falada segurança jurídica, exato, que costuma ser a palavra mais chave de projetos de infraestrutura no Brasil. Maurício, por favor. Ô, Rafael Benini, deixa eu te perguntar, dentro desse portfólio de 300 a 400 bi, quais os projetos que mais se destacam? Eu acho que o principal, e é o que o governador sempre fala, é a Sabesp, sem dúvida nenhuma. Então, a Sabesp, aí a gente está falando de 70 bi de investimentos nos próximos 5 anos e está falando de 260 bi até 2060. Quer dizer, um projeto gigantesco, o maior projeto de infraestrutura do Brasil, e um projeto que tem externalidade gigantesca. Imagina o impacto que isso vai ter na população, a redução de absenteísmo no trabalho, na escola. É um projeto que o investimento em si já é pesado, já é grande, já tem um multiplicador, mas o efeito dele na sociedade vai ser muito maior. Então, é um projeto que faz muito sentido. E depois, a gente saindo de saneamento, a gente entra em mobilidade urbana. E daí, a mobilidade urbana, a gente fala da produtividade dos trabalhadores, Sim. Porque é isso, as pessoas hoje demoram aí mais de 1 hora para ir trabalhar. Então, quando você melhora a mobilidade urbana, aí a gente está falando de trilho, está falando de ônibus, está falando de aumento de infraestrutura, capacidade de infraestrutura. Então, nosso programa de mobilidade urbana aí é um programa bem grande, a gente começou com o TIC Campinas. Agora, o TIC Campinas explica para quem não é familiarizado. É o trem Intercidade Campinas, um trem de média velocidade, que deve atingir 160 km por hora, na média mais ou menos 100, 120 km por hora. Vai fazer Campinas Barra Funda em 64 minutos. Então, é um projeto voltando os trens de passageiros para São Paulo, para o Brasil.
né? O primeiro, a gente tem TIC Sorocaba, que a gente deve soltar ano que vem. Né? Já contratou o TIC São José dos Campos, já contratou o TIC Santos junto com o BID. Então, assim, é uma vontade do governador. Né? Então a gente vai seguindo assim, a gente tem um mapinha, né, lá dos TICs, né? E é um projeto, não é a gente criou, são projetos que estão aí na pasta ali faz mais de 10 anos. Né? Então a gente tem lá Sorocaba, Bauru, a gente tem Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, a gente tem o Campinas, Araraquara, tem o São José dos Campos, Taubaté. E assim, se você olhar, né, no mapinha, você vai ver que todas essas linhas que eu estou falando, o que são? São a antiga Companhia Paulista de Ferro, a antiga Mogiana, a antiga Noroeste, a antiga Sorocabana, a antiga Central do Brasil. São os trens que existiam antes. A gente não está criando novos trens, a gente está pegando o que existia e refazendo, reformulando para poder voltar a rodar. Né? Mas daí é isso. Daí eu vou chegar em São Paulo, vou chegar na Barra Funda. Para onde eu vou da Barra Funda? Né? Como que eu vou vir aqui, por exemplo, para Faria Lima ou para Paulista? Eu preciso de trem lá metrô aqui dentro. Né? Então também temos aí a linha 16, que liga Oscar Freire a Anália Franco, né? A Zona Oeste e a Zona Leste, que a gente está no processo de IPMI. A gente tem a 11, 12 e 13, né? Do Alto Tietê, que são rodovias ferrovias que levam lá para Mogi das Cruzes, para Suzano, para Guarulhos. Né? Então a gente tem a extensão da 13 até Bom Sucesso, que é o segundo bairro mais populoso de Guarulhos. Né? Então 13,3 bi de investimento só nesse projeto, nesse lote. Leilão marcado para março. A gente tem a 10, a 14. A 10 é aquela que vai para o ABC e 14 é uma ligação do ABC até o Guarulhos. Então ele solta ano que vem, a audiência pública a gente deve soltar até no começo do ano, do primeiro tri. Um VLT que é quando a gente começa a fazer o anel ferroviário de São Paulo, né? Atravessando toda a Zona Leste. Então é um projeto que vai ter um impacto muito grande na população. Daí, né, a gente brinca, né? Então a gente está falando de mobilidade urbana, né, a gente pega até um setor que é mais esquecido, né? Que é gás. Né? Então, dentro do PPI aqui de São Paulo, a gente tem o mercado de distribuição de gás. Então, ali eu tenho Comgás, eu tenho Necta, eu tenho Naturgy, né? São 3 concessionárias dentro de São Paulo. Né? E daí você pega... A gente está no momento de revisão ordinária. Então, até 6 de janeiro, as empresas têm que apresentar o ciclo de investimento para os próximos 5 anos aí. Sim. E em gás, aí a gente está falando para os próximos 5 anos aí, a gente está falando de quase 20 bi de investimento. Então, é um investimento pesado. E hoje a gente está fazendo esse investimento voltado para o biometano. A gente está pensando, né? Então a gente quer conectar as usinas de cana. Né? Então hoje as usinas de cana viraram um centro de processamento de energia, né? Sim. Então você tem etanol de segunda geração, você tem biomassa. Agora você tem tem SAF, tem diesel verde e agora você tem o biometano. Né? Você tem lá, por exemplo, lá na área da Necta, em Cocais, a usina de Cocais, que abastece Presidente Prudente. E assim, a gente vai fazer, Presidente Prudente vai ser a primeira cidade totalmente abastecida por biometano do Brasil, quem sabe do mundo até. Muito interessante. Então é um projeto muito legal. Uma cidade de 200 e poucos mil habitantes. Uma cidade grande. Isso, e o projeto é para sair o ano que vem. Então, assim, vai ser um projeto bem legal. Né? A gente também está ligando aterro agora na rede. Os resíduos sólidos, né? Você pode explicar assim, pessoal. É fazer energia a partir do lixo, de fato, né? Exato. Não, então, porque é isso, né? Acho que você tem exemplos no Brasil de usinas geradoras de energia a partir da queima do biometano na usina, né? Ali próximo. Então você tem isso tanto em usinas de cana-de-açúcar como em aterros. Sim. Tem até a Sabesp tem um projeto em Barueri lá do esgoto, né? A queima dos resíduos do esgoto para fazer isso. O que a gente está fazendo aqui eu estou pondo dentro da rede de distribuição. É conectar esses pontos, né? Exato. Então, por exemplo, daí a Yara vai fazer amônia verde lá em Santos, mas eu posso conectar aqui em Piracicaba o biometano e ela usa a molécula lá. Né? E daí no estado de São Paulo a gente precisa pensar assim, né? Então eu tenho a Comgás que pega aqui Vale do Paraíba, região de Campinas, região de São Paulo, Baixada Santista, que é onde está o pesado da indústria. Sim. Mas eu tenho a Necta, que está ali no Oeste Paulista, no Norte, Noroeste, Oeste Paulista, que é onde estão minhas usinas de cana, né? Sim. Então, como eu trago o biometano disso para cá? Eu preciso aumentar a conexão. Então, aí é um investimento grande de interconectividade entre as áreas para que eu possa aproveitar esse biometano nas áreas mais industriais aqui na região de São Paulo, Campinas, Sorocaba. Entendi. Então, falamos de Sabesp, falamos de mobilidade urbana, falamos de gás, rodovias, acho que também tem muita coisa para a gente discutir, né? A rodovia, acho que a gente teve aí um ano com 3 leilões, né? A gente teve já 4 leilões totais, né? A gente teve o Rodoanel Norte, que é uma obra que está andando bem.
E agora em outubro já deu 20% de andamento de obra, então a gente, né, começou em abril, em 5 meses aí a gente conseguiu já andar 20%, é uma obra que está andando bem. A gente tem muita confiança que no ano que vem a gente consegue entregar o trecho entre Fernão Dias e Dutra, né? Então, até antecipando o que estava previsto no contrato. Depois a gente fez Litoral, que o pessoal assumiu agora, né? Então, assim, eu falei, né, nosso objetivo agora é ter vai ser a primeira vez que a Mogi Bertioga não vai fechar nesse verão. Faz anos que ela fecha todo verão e agora a gente está trabalhando, a concessionária trabalhou muito pesado para evitar que ela feche agora. Vamos, né, tá certo que o tempo hoje em dia a gente não pode dar certeza, mas a gente trabalhou muito pesado para a Mogi Bertioga se manter, né, e quem sabe no futuro a gente tem até, né, uma Mogi Bertioga duplicada. E agora a gente teve 2 leilões mais recentes que foram, né, um sucesso, a Sorocabana, né, que é um lote que pega toda rodovias ali perto da área de Sorocaba, traz os investimentos necessários, aumento de capacidade na Castelo, na Raposo, tem Marginal, tem a duplicação da Bugiro na Cal, que é uma rodovia aí que há anos está para duplicar, perigosíssima, e agora, né, vai estar contratado. A gente pega a SP-079 ali na Serra de Itapiraí para fazer melhorar a condição. A gente vai fazer o contorno de Junquiá, que era né, no Vale do Ribeira, que é a região mais pobre de São Paulo, que precisa de muito investimento. E a gente tem a Nova Raposo, que é um projeto que eu acho que é mais de mobilidade urbana, eu diria até mais mobilidade urbana do que rodovia. Ele é praticamente dentro de uma zona urbana. Né? Assim. Muita desapropriação, inclusive. Então tem muita desapropriação, mas não é pouco residencial. Assim, está falando aí de pouca, 20, 30 residenciais, porque perto da rodovia realmente não tem casa. Mas boas soluções de engenharia, mergulhões, né, dispositivos, enfim. É um projeto, se você pegar lá, procurar no YouTube lá, você vai ver a CCR apresentou um projeto desse lá em 2013, 2014. Sim. Não é um projeto. Só que na época a CCR ia por cima. Daí a gente foi ver, hoje já tem prédio lá, não dá mais para ir por cima, então a gente teve que ir por baixo. Né? E assim, é uma área onde tem muito acidente, muita morte. Uhum. Né? Então assim, não é uma área que, não, deixa como tá, que não estão falando nem do tráfego, estão falando de acidente e morte. Ô Benini, e com relação a essa questão da chegada a São Paulo, né? Você citou aí pra gente a questão dos tiques, né? Dos trens intercidades nos 4 principais eixos, né? Então, São Paulo, Campinas, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Santos, São Paulo, Sorocaba. Na prática, são alternativas de mobilidade para essa chegada de São Paulo que nós estamos tratando agora, correto? Exato. Você olha, né? Eu sou de Campinas, né? Bandeirantes é impossível chegar aqui de manhã pela Bandeirantes. E para onde crescer a Bandeirantes? Não tem. Daí você fala, é só a Bandeirantes? Não, a Raposo, a Castelo, a Imigrantes, a Anchieta, a Regis. A Regis é a pior, né? A Regis, assim, hoje é 120 minutos de trânsito para chegar em São Paulo. Cara, assim, é um absurdo. E assim, a gente sabe que a solução não é mais rodovia, porque também não tem espaço para crescer mais rodovia. O carro ele tem essa característica gasosa, né? Ele vai ocupando o espaço conforme você abre o espaço. Né? De certa forma, secretário, esse planejamento estratégico um pouco mais macro, né? A gente esteve aqui com o Brandon Ramos, né, CEO da Via Ápia, e ele se comprometeu aqui, né, Luciano, em concluir, depois de 26 anos, o Rodoanel de São Paulo. Né? Então, assim, um ano antes do produto. Exato. Uma das conversas que a gente teve com ele foi justamente isso, né? Demorou tanto tempo para sair o Rodoanel, o fechamento, concluir o Rodoanel de São Paulo. Estamos no caminho provavelmente já nasce com uma capacidade de nível de serviço aquém do esperado. Né? Qual que está esse planejamento estratégico macro? Né? Então tem os TICs, que são esses 4 eixos chegando a São Paulo. Tem algum outro macro anel, algum estudo mais macro? Então, a gente já está fazendo o anel viário do Rodoanel, né? A gente já está colocando isso. Então, na Nova Raposo, né, o que a gente chama de transversal, e daí que é um projeto já de 30 anos, né, não é um projeto novo, que é isso, a gente está ligando a Regis, em Embu das Artes, a Cutia, na Raposo, a Itapevi, na Castelo, fora do Rodoanel. Né, então, assim, a gente está aliviando ali a pior parte da entrada, a parte do Rodoanel que é mais cheia. Hoje lá é 120 mil veículos dia. O VDM diário dessa parte do Rodoanel é 120 mil. Quer dizer, já está no limite, então a gente já está construindo esse anel viário externo do Rodoanel. Daí, do outro lado, eu estou fazendo um contorno de Itapecerica com a SPMar, uma obra aí de 2,5 bilhões, que também, daí eu entrego lá no Rodoanel Sul, o pessoal da Regis. Então, assim, já começo a fazer todo o anel viário, né? E o Rodoanel Sul ainda tem capacidade, então eu não preciso fazer o anel externo, mas eu já jogo ali. E daí o que a gente está falando para cima, né? Então a gente tem lá a ligação
de Itapevi, ali com Santana do Parnaíba, com Cajamar, com Caieiras, que a gente já está estudando esse anel viário. E a gente, no projeto do Circuito das Águas, que a gente deve soltar a audiência pública agora no começo do ano, a gente está falando da duplicação da Zamboto, da Máximo Zamboto, da Edgar ali, que é a ligação entre Jarinu e Cajamar, que é a ligação da Anhanguera Bandeirantes com a Fernão Dias, com a Dom Pedro, que é próximo da Fernão Dias. Então a gente já está falando do anel externo do norte também. Perfeito. Então, assim, a gente está fazendo, já estamos trabalhando no novo anel viário de São Paulo já. Isso é interessante. E o senhor fala muito, me chama a atenção, que os projetos não é nada novo. Isso aqui tem 30 anos, isso aqui é desde 2000 e tanto. E eu queria entender o que foi de diferente que agora, nesse momento, a gente está conseguindo botar eles em prática, né? Claro, o senhor falou da organização regulatória, e a gente sabe como a segurança jurídica é importante. Mas me parece também ser um momento em que o país vive um outro momento em relação à maturidade do papel privado na infraestrutura. Então, por que esses projetos antigos... Porque tanto faz para o usuário que seja público ou privado. Né? Assim, para ele, o que importa é ter pronto. Mas o público claramente tem uma dificuldade, né, de botar esses projetos de pé pelas questões inerentes ao setor público. Então, qual é a diferença que tem sido para poder trazer à realidade esses projetos recentemente? Assim, eu posso, né? Ter um governador que gosta da área de infraestrutura e quer fazer. Porque, assim, se você pensar, né? É uma maluquice o cara pôr 8 bilhões num trem intercidades de Campinas a São Paulo, que mesmo se ele for reeleito, ele não vai ver funcionando. Sim. Entendeu? Então, assim, a previsão de início é para 2031. 2031, quer dizer, seria, mesmo se ele viesse a reeleição, o governador Tarcísio, não seria ele quem abriria essa... Daí você fala assim, o cara tem 8 bilhões de dinheiro para gastar, que ele pode fazer um monte de obra, afetar várias pessoas, mas não, ele está pensando no longo prazo, no projeto estruturante e está pondo esforço, dinheiro nesse processo que ele não vai ver acontecer, sabe? Então, assim, o regulatório eu trago o privado para dentro, tudo, mas assim, a vontade do governo, do governador em si, de bancar esses projetos e falar assim, eu quero fazer o Túnel Santos Guarujá. Sim. É um projeto aí que está mais de 100 anos, sabe? É uma maluquice, sabe? Mas ele não, eu quero fazer, a gente vai trabalhar para fazer, eu vou pôr dinheiro, eu vou pôr os 3 bi da parte do Estado, se o federal não pôr, eu ponho os 6 bi, sabe? E eu acho que é isso, eu acho que essa questão dele querer fazer infraestrutura, de gostar de infraestrutura, de analisar o projeto, ele me chama na sala dele, do Tique Santos, fala assim, não, Benini, olha, eu estava desenhando aqui no mapa, aqui é o lugar da Serra do Mar onde tem a menor declividade e tal, eu acho que por aqui a gente tem um lugar para descer o trem, que era o grande problema do Tique Santos. Aí falou, não, tá bom, governador, não sei o que lá, a gente manda lá para a CPTM, para os técnicos da CPTM, eles têm lá só não, realmente por aqui e tal, não sei o que lá, 9 quilômetros de túnel, mas assim, dá para fazer. Daí a gente fala, sabe, é um cara que ele fica pensando, ele rouba meus mapas, sabe, ele fica lá desenhando, pensando qual que é o projeto, por onde a gente vai, ele fica perguntando, ele fica cobrando. Então, eu acho que assim, hoje, o grande motivador para esses projetos saírem da gaveta é ter um governador que quer fazer esses projetos. Isso é interessante demais, né? Dentro desse pipeline de 2025, quais projetos estão incluídos? Então, vamos lá, né? Então, a gente tem em rodovias, né? A gente vai ter o Paranapanema, que é o trecho da Raposo entre Itapetininga e Ourinhos. Então é um trecho que a gente vai duplicar lá inteiro, vai ser uma PPP. Estamos falando aí de por volta de 200 milhões de contraprestação anual do Estado. Daí volta, né? O Estado vai por 200 milhões lá, né? Olha só, estamos criando um outro corredor logístico, né? Então a gente já tem a Castelo, a gente tem a Rondon, agora a gente está criando a Raposo, terminando a duplicação inteira da Raposo, a gente está fazendo investimento ali em São Roque, alumínio, justamente para ter um corredor para desafogar a Castelo, que é uma rodovia que já está lotada. E daí o Estado vai por dinheiro e vai fazer uma PPP. Por que o Estado não fazia PPP? A gente fez a PPP Tamoios, que foi uma obra que a gente entregou agora, do contorno, maravilhosa. Uma obra que eu participei da licitação em 2013. Era para entregar em 2017, a gente está entregando agora. Tá? Então, assim, o Estado quer fazer, está pondo dinheiro, é uma PPP. A gente tem, ali na região de Campinas, né, na Campinas Mococa, o circuito, onde que hoje é a Renovias, o Circuito das Águas e a Mogiana.
No Circuito das Águas, a gente está falando ali de duplicações e faixa adicional de Campinas até Mogi Guaçu, né, que é o trecho da Renovias que a gente pega. E a gente pega lá Águas de Indóia, Socorro, Bragança, toda aquela região do Circuito das Águas. A gente pega a Miguel Melhado, duplica a Miguel Melhado. A Miguel Melhado é uma rodovia que sai de Vinhedo e vai para Viracopos. Então, quem vai para Viracopos de São Paulo agora não vai precisar até Campinas para entrar, vai conseguir entrar numa rodovia duplicada ali em Vinhedo e chegar em Viracopos. E a Zamboto, que é a ligação já ali no Cajamar, que hoje é o centro logístico do estado de São Paulo. Se você passar lá, você vai ver que todos os galpões logísticos de São Paulo estão na Zamboto. E se você passar, eu até passo a Bandeirantes à noite ali, você só vai ver que ela está super congestionada, cheia de caminhão. Então, o assim, que é natural, né? O que é um problema bom, do ponto de vista. E daí a gente tem lá a parte de cima da Mogiana ali, né? Da Ota Mogiana ali, até uma região turística muito boa. Então você pega de Mogi Guaçu até Mococa, e daí você pega ali São João da Boa Vista, você pega São José do Rio Pardo, pega Itobi, pega Águas da Prata. Então a gente vai fazer o contorno de Águas da Prata, que é uma obra que já está sendo pedida há muito tempo. Você tem as duplicações ali de São João da Boa Vista, tem duplicações ali em São José do Rio Pardo, né? Você tem a duplicação da Mococa Cajuru. Né? Todas essas estão dentro do Circuito das Águas. Essa é Mogiana. Tudo então, pipeline em 2025. Todo 2025. Nosso pipeline de rodovias são essas 3 rodovias. Perfeito. E além das rodovias, né, que já de certa forma está se virando um mercado tradicional, né, de concessões de rodovia, vocês também estão desenhando alguns projetos diferentes dos tradicionais, como as concessões sociais que vocês chamam, né? Queria entender um pouco melhor do que se trata, até para o nosso público entender qual que é a intenção de envolver a parceria público-privada no setor social. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente tem uma oportunidade única. São Paulo tem 5, por exemplo, vou falar de escolas, que a gente fez 2 leilões de construção de 33 escolas, e agora a gente vai fazer, no começo do ano que vem, um leilão para manutenção e operação das escolas. A gente está falando aí de 143 escolas, mais ou menos na região leste e sul de São Paulo, né? São 2 distritos escolares. A gente já fez audiência pública, agora a gente está preparando, é publicar o edital agora no primeiro trimestre do ano que vem. E a gente quer fazer isso para 5.500. A gente já está estudando o próximo lote e vamos fazer próximos lotes. Há 20 anos atrás, o Ministério Público fez um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta com o governo, para que as escolas fossem acessíveis. 20 anos, né? Então, foi 2009. Então, até 2029, todas as escolas tinham que estar acessíveis, né? E é importante, né? Nenhum investimento foi feito. Então, você vê, é isso, né? Agora a gente está fazendo um projeto onde a principal coisa é isso, investimento em acessibilidade, investimento em conforto acústico para o aluno, investimento em conforto climático, né? Você fala assim, o cara entra na sala de aula hoje sem ar-condicionado, como o cara vai conseguir prestar atenção na aula no verão? E as escolas hoje, nossas, são de 50 anos, elas não estão adaptadas para esse novo clima. E fazer essas obras de vocês seria uma coisa, o governo, eu digo, seria praticamente inviável. Assim, não, é possível, algumas horas vão ser feitas, mas assim, a escala que eu consigo fazer isso é muito menor, porque imagina, se eu for fazer 143 escolas, eu vou ter que fazer 143 licitações, imagina o braço que eu vou precisar para isso, e daí a cada ano eu tenho que ficar renovando os contratos, e daí se uma licitação acontece, alguém entra na justiça e nos trava, daí eu não consigo fazer. Não é só a construção, mas a manutenção dessa escola ao longo do tempo também, né, secretário? Não, eu falo, né, eu tenho lá, né, a minha secretaria fica num prédio aqui no Itaim, eu tenho, acho que mais gente para cuidar dos contratos do prédio do que para fazer estruturação de projeto. Porque eu preciso ter um contrato de limpeza, eu preciso ter um contrato de copa, eu preciso ter um contrato de elevador, eu preciso ter um contrato de energia elétrica, eu preciso ter um contrato de segurança, eu preciso ter... E daí esses contratos têm 18 meses, então cada 1 ano e meio eu tenho que fazer um novo processo licitatório, e daí tem recurso, tem justiça, tem Ministério Público, e isso vai rodando, sabe? Olha o tempo que eu perco. Daí você pega isso e põe lá para as mais de 20 secretarias que a gente tem. Quanto que é, né? E a minha secretária é pequenininha. Imagina a Natália, que é uma secretária gigantesca que tem vários prédios. Quanto que isso deve custar para ela? Daí imagina, né? A gente levando o governo para Campos Elíseos. Além de todo o benefício da gente... E a gente abre a audiência com o Estado Público agora, em janeiro. Opa! Né? Então imagina o benefício de... A nova sede do governo, A nova sede do governo. E a gente fez, né? Quanto tempo fazia que a gente não fazia um concurso de arquitetura? Né? O projeto ficou maravilhoso. Imagina, o ganho que eu levo para levar todo mundo para o mesmo lugar.
Porque hoje eu fico aqui no Itaim, a Natália fica em Pinheiros, a Secretaria de Administração Penitenciária fica lá em Santana, muita gente fica no centro, o governador fica no Morumbi, o Jorge fica lá no Jaguaré, né? Então o Caio fica no Itabuão. Sim. Né? Então imagina assim como é. Então eu levo tudo para o mesmo lugar. Tem muita latência, né? Muita... E daí cada contrato de administração predial que os caras hoje devem ter nos milhares, a gente vai ter um contrato durante 30 anos que vai cuidar de toda a administração, segurança, limpeza. É uma PPP nesse caso? É uma PPP, Quer 4 bi de CAPEX. Olha só. É uma PPP grande, estamos falando aí de mais de 200 mil metros quadrados de área de escritório para o governo, daí você vai ter, né? Eu não posso só levar o governo, né? Eu tenho que levar o comercial, eu tenho que levar a lanchonete, eu tenho que levar shopping, eu tenho que levar a residência. Então, assim, vou levando várias coisas para o centro, revitalizando aquela área do centro toda degradada, justamente, né? Vou ter que levar a mobilidade urbana. Então, assim, é um projeto que, para mim, sabe, transformador no sentido de, tipo, a eficiência administrativa que o governo vai ter de, ao invés de eu ter milhares de contratos de prédio, eu vou ter um contrato único que vai ser regulado pela Arcesp. E tem já a iniciativa privada tem procurado também vocês para já pensar, poxa, questões imobiliárias, por exemplo, de lançamentos na região, isso já tem sido... Isso é o governador quer muito incentivar as pessoas a irem para o centro. Toda reunião que a gente fala com alguém, ele fala sobre a necessidade de investimento do centro. Né? Então, assim, ele vai lá, ele provoca as empresas, investe no centro, faz coisa lá, que a gente vai para lá, vai evoluir, e a gente está recebendo muito feedback positivo. Esse projeto é um projeto que, assim, atrai muito interesse do privado, porque é isso, no final das contas, você vai alugar 200 mil metros quadrados de área para o Estado, né? Para um Estado que tem dinheiro. Sim, o contrato assim, então, no-brainer, né? Diria o mercado financeiro. Então vai ser um projeto que atrai. A gente tem um projeto também de unidades habitacionais no centro, né? Não só baixa renda, mas também de média, né? Justamente para que as pessoas que vão para o centro para trabalhar no governo tenham capacidade de comprar. Então são 6 mil unidades habitacionais, são 4 lotes de habitação. A gente deve soltar a audiência e consulta pública desse processo em abril, né? Também entra na nossa questão social. E daí, a gente vai, né? Então, assim, a gente está começando a estudar logística de remédio. Então, centralizar a logística de remédio para né, passar para o privado fazer a logística do remédio para todos os hospitais, todos os órgãos públicos. Então, também assim, por meio de PPP. Por meio de PPP. Quer dizer, assim, a PPP me parece que virou... A gente também tinha uma parceria muito interessante com o Radar PPP, que é uma consultoria de monitoramento, e mostrava que estava crescendo muito, especialmente nesses mercados que o Maurício citou, que não eram comuns, não eram tradicionais, né? Então, como social, etc. Mas o senhor vê como modelo mesmo de contratação do Estado, né? Fazer o PPP é muito mais vantajoso do que ficar na Lei 8666, por exemplo, que agora já até mudou, mas fazer licitação tradicional? É aquela resposta de economista, né? Depende, né? Depende. Não, eu acho assim, se você tem um benefício de ter um contrato de longo prazo, então assim, para fazer que nem dragagem, né? Que eu preciso de uma máquina específica para fazer dragagem. Eu tenho um benefício, uma economia gigantesca para o privado de ter um contrato de longo prazo para ele trazer essa máquina específica. Então, faz mais sentido eu fazer uma PPP de longo prazo do que fazer um contrato de dragagem de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Entendeu? Então, assim, é caso e caso. Assim, a gente não é um maluco da PPP, não. Tudo PPP e tal, não. Tem um estudo feito. Então, essa questão, por exemplo, da logística de remédio. Se eu der um contrato de longo prazo para o cara tem um incentivo para desenhar uma rede de distribuição com centros de distribuições localizados em certas áreas do estado e investir em tecnologia para fazer o pique, né? Porque remédio é aquela coisa, né? Você pega você vai, né? Você não pega a caixa, né? Você pega o pequenininho, né? O blister, né? Então, assim, é um projeto difícil. Então, assim, faz sentido porque o investimento que o cara precisa fazer para ganhar eficiência é grande de partida e ao dar a ele um contrato de longo prazo, ele consegue fazer esse investimento. Então, assim, eu acho que tem casos e casos onde a contratação pública vale mais a pena e tem casos onde a PPP vale mais a pena. E a gente toma muito cuidado nisso porque é isso. A gente não quer também fazer PPP porque a gente quer o governador batendo martelo. Não é isso. A gente faz porque a gente acha que tem uma eficiência administrativa a ser aproveitada pelo Estado e
como o compartilhamento do ganho do privado por ter esse contrato de mais longo prazo. Perfeito. Secretário, o que tem de estudos com relação à parte de águas do estado de São Paulo, né? Vocês estão estudando alguma coisa com essa parte hídrica? Esse é um projeto que eu tenho, né? Então a gente tem projetos que a gente já qualificou, né? Então a gente tem as adutoras ali na região de Campinas, né? Na Pedreira e Duas Pontes, ali na Amparo, né? Então a adutora aí para abastecer 34 municípios daquela região, que é uma região que tem falta crônica de água, então é um projeto bem interessante, a gente está fazendo isso junto com o BID. A gente tem um projeto de dragagem do Tietê e Pinheiros até lá Pirapora do Bom Jesus, quer dizer, é um projeto aí que, né, dependendo de quanto a gente for dragar, a gente está falando de 10 bi de CAPEX. Isso não está dentro da Sabesp. Não está fora da Sabesp. Não, isso são projetos que a gente já está estruturando aí, que a gente deve abrir audiência pública e consulta em 2025. Né? Esses dois, né? Campinas esses dois. E daí, não está dentro da Sabesp, mas vamos falar, um rebote de Sabesp ali, do contrato que a gente tinha com o UFC para estruturar o projeto da Sabesp, que é a gente está fazendo um projeto de resiliência climática para o estado de São Paulo. Então, São Paulo tem um plano de dragagem, de abastecimento de água, né, que é feito pela hoje SP Águas, pelo antigo DAE. Só que assim, a gente pegou isso e falou assim, pô, o que a gente consegue fazer, o que vale a pena fazer PPP aqui? Então assim, vou lá no Tamanduateí aqui em São Paulo, que chove e alaga. Ali tá cheio de piscinão, não cabe mais piscinão. Será que essa solução é construir mais piscinão? Qual que é a melhor solução para o Tamanduateí ali, para evitar que isso alague? O Jardim Pantanal, que é o que todo começo de ano vai lá, os caras ficam lá 3 meses debaixo d'água. Né? Qual que é a solução para ali? Será que a gente consegue? Daí eu tenho lá Bauru. Falta água o ano inteiro. E quando chove muito. Inunda. Né? Então você vê lá, eles tiram água do Batalha, lá você vai ver, o Batalha totalmente assoreado. Né? E daí quando chove, ele leva os resíduos desse assoreamento para dentro dos canais da cidade ali e inunda. Né? Então, assim, a gente está fazendo esse levantamento junto com o IFC, a gente deve ficar com esse pré-estudo pronto agora no começo do ano, e a partir dele elaborar projetos para pensando justamente nisso, né? Que São Paulo, né, o estado de São Paulo 2 anos de chuva, 2 anos de seca, e a gente nunca está preparado nem para chuva nem para seca. Então vai ser um projeto que eu gosto muito, é um projeto, né, isso de médio prazo aí, vai ter anos aí para a gente conseguir executar todos esses projetos, mas é um projeto que muda essa questão de relacionamento com a água do estado de São Paulo. Interessante. Então, só para a gente tentar organizar aqui, porque é muita informação. É uma pororoca. Mas vamos lá, então. De rodovia, estamos falando de 3 licitações para o ano que vem, né? 3 processos. Estamos falando de concessões em escolas, que vai ter consulta pública, né, em janeiro, desse processo das 140. Já teve consulta de audiência e deve ter o edital publicado ali. Edital já. O que a gente vai ter a audiência e consulta pública é o Campos Elíseos, a nova sede do governo. Verdade. Consulta pública em janeiro é do Campos Elíseos. Isso. Então tem edital das escolas, tem logística de remédio que também pode sair no ano que vem. Isso. Eu acho que a gente deve ter uma audiência, consulta mais para o final do ano que vem, o leilão ficaria para 2026 desse projeto. Tá. E dragagem, também águas. O que mais que a gente não falou? Habitação, né? Tem aqui 6 mil unidades habitacionais, que a gente abre audiência e consulta em abril. Mobilidade urbana, que a gente tem o Alto Tietê, agora com o leilão marcado para março. E já te adianto que o pessoal já está pedindo mais prazo, então esse prazo deve abrir. Cara, mobilidade urbana são projetos grandes, de dezenas de bilhões de investimento, e onde os estudos são complexos. Né? Então, assim, a gente entende isso. O TIC a gente praticamente adiou quase 6 meses do leilão por causa disso. Né? E é importante a gente ter a obra, né? Não fazer rápido, é ter a obra. Em mobilidade urbana, a gente, no começo do primeiro tri, a gente abre audiência e consulta pública das 10h14. No segundo tri, a gente abre a audiência pública do TIC Sorocaba. Né? E daí é isso, né? Quando é o leilão? Esperamos fazer o leilão em 25, mas o que acontece? Se eu jogo o Alto Tietê um pouquinho para frente, todos os outros vão um pouquinho para frente. Entendi. Então a gente precisa ver como que isso encaixa e qual que é o apetite do mercado. E olha, a gente fez uma viagem, um roadshow para a Europa em fevereiro, e a gente está trazendo gente grande, gente boa para entrar em mobilidade urbana aqui no Brasil. O que torna o estado atrativo para investidores nacionais e internacionais? Sabe, essa semana eu estive lá com o governador, com a maior empresa de construção civil da Europa, que é a Webuild, né, italiana,
que juntou as 3 grandes construtoras italianas, eles falaram, olha, a ideia do pipeline de projetos ajuda a gente a gastar dinheiro para investir. Quando eu tenho essa visibilidade que eu tenho, não é um projeto, tem um monte de projetos de uma hora para outra e depois não tenho mais, mas que eu tenho uma sequência de projetos, que daí, né, porque o problema de você entrar que é sunk cost, né, o dinheiro que você perdeu, se você não ganhou, você não recupera. Que é parcialmente verdade, porque se você começa a estudar um setor, você começa a aprender aquele setor e você vai encaminhando aquele setor. Então, se você não entra no primeiro ou não ganha o primeiro, você tem o segundo, o terceiro, o quarto. Então, eu acho que essa questão de pipeline de projetos é muito bom. E, assim, é um estado que tem uma capacidade de investimento, uma capacidade fiscal gigantesca. O governador está trabalhando nisso, ele sempre fala, né, que ele tá economizando os tostões para dar dinheiro para que a gente possa fazer essas PPPs, que é o que ele gosta. Sim. Então, assim, né, acho que as medidas que ele está tomando aí na São Paulo na direção certa são super importantes e que dão essa confiança para o privado que a gente vai fazer. Agora, qual que é o nosso principal problema? Garantia. Então, assim, acho que é um tema que a gente precisa estar trabalhando. Como que a gente consegue criar um sistema de garantia para que a gente consiga fazer todas essas PPPs que estão no nosso pipeline. Me dá um exemplo, por favor, secretário. Não, porque assim, qual que é a solução fácil de garantia? Fácil e ruim de garantia que o Estado sempre usou. A gente tem a Companhia Paulista de Parcerias, que tem um fundo lá de 2 bi de título público, que eu dou a fiança desse título como garantia para o privado. Então, se o Estado não paga, o privado vai lá e executa essa fiança. Na Tamoios, o que foi dado como garantia? Foi criado um fundo na Artesp, com dinheiro da receita da Artesp, para garantir que o Estado ia aportar o dinheiro da Tamoios. No TIC, no aporte, como que a gente fez a garantia? A gente pegou o financiamento do BNDES. Uhum. Deu um financiamento do BNDES, o BNDES se compromete a liberar de acordo com a obra, o meu aporte está garantido. O OPEX, eu também fiz a mesma estratégia da Tamoios. Eu peguei os recebíveis das agências, está aqui na conta, isso é minha garantia. Por que essa garantia que a gente chama de fluxo é melhor do que essa garantia estoque de fiança bancária? Porque o fluxo é assim, passa na conta e o Estado está liberado para gastar. Só quando o Estado não paga que a conta trava e esse dinheiro é direcionado para o privado. Então o dinheiro não fica empossado. Rodoanel, eu pus 1,4 bi de dinheiro numa conta e está lá empossado e eu não posso usar para nada. Sim. Se vou pagando a obra, uma obra que vai demorar 2 anos para ser executada, então tem um dinheiro que ficou 2 anos parado que eu podia estar usando para fazer outras coisas. Então, assim, a gente está discutindo isso. Eu acho que essas novas regras de transação tributária tem uma possibilidade gigantesca de a gente criar novas garantias. A gente está conversando com a iniciativa privada, então a gente está falando com as seguradoras, está falando com os bancos, para que eles criem produtos para a gente fazer essa garantia. A gente fechou agora 100 milhões de dólares com o Banco Mundial, primeira vez no Brasil que a gente fecha uma garantia do Banco Mundial para 100 milhões de dólares para o lote do Alto Tietê. Né? Então, uma fiança bancária. Né? Então, a gente paga um FII e o Banco Mundial dá essa fiança de AAA, né? Para a gente. Então, assim, a gente está sendo criativo, né? Mas, assim, é uma conversa que acho que para todo mundo a gente precisa sentar e falar, qual que vai ser a estrutura de garantias que o Brasil vai ter? Porque esse também é engraçado, né? Que é um problema Brasil, né? É o problema Brasil porque eu tenho o precatório. Então, assim, eu tenho a dívida financeira e eu tenho o precatório. Daí, o precatório é a dívida que eu devo, reconheço, mas pago quando der. Sim. Então, quando cai no precatório, o privado fala, eu não quero. Sim. Então, esse é um problema que a gente criou para a gente com o precatório e é um problema que acaba atrapalhando a gente fazer projeto desse tipo. Quando você vai falar lá com... experiência internacional. Como o Reino Unido, que é o país das PPPs, resolve esse problema? Eles não têm esse problema, porque eles não têm precatório. Lá, ou eles pagam, ou ele vai preso, entendeu? Então... Aqui a gente criou o precatório que acabou atrapalhando a gente nisso. Virou uma bola de neve, né? Tanto para os estados, a fila de São Paulo hoje já é uma fila, são 15 anos, eu acho. Que você fica. E o governo, a União, que era a melhor pagadora, também começou a ter uma explosão também de precatório. Então é realmente uma situação complexa. Mas assim, voltando aqui, Maurício, você queria adicionar alguma coisa? Não, na verdade não. De garantia? Não, porque a garantia é um negócio bem mais profundo e muito mais... É um programa só disso, né? Não, porque... Exatamente, é estrutural, né? Assim, Agora, eu queria entender dos tiques, né? Porque trem e passageiro no Brasil mexe com um certo imaginário de uma coisa que a gente pouco teve nas últimas décadas, né?
Então, pelo menos 60 anos aí que a gente tem uma desmobilização forte. E quais são as vantagens que vocês, ao fazer esse projeto, viram de ter, de fato, um trem entre São Paulo e Campinas, né? Assim, o que vai trazer de benefício, de externalidade positiva? E é engraçado, né? Eu acho que eu sou, talvez, uma das últimas gerações que ainda teve a oportunidade de andar de trem quando criança. Né? Então, é uma boa lembrança da infância. E hoje as pessoas, né? Tipo, eles vão para a Europa, andam de trem lá. Tem um certo imaginário, nossa. Né? Mas assim, porque no meu país não tem, né? Eu acho que é isso. Acho que São Paulo, você tem uma grande conurbação, né? Essa cruz ferroviária que a gente estava falando aqui, que é região metropolitana de Campinas, Baixada Santista, região metropolitana de Sorocaba, região metropolitana do Vale do Paraíba. A gente não tem mais espaço para crescer as rodovias. Pô, eu tenho a Carvalho Pinto Ayrton Senna, que tem 6 faixas. Eu tenho a Dutra, que tem 4 faixas expressa, mais 4 faixas marginal. Eu tenho a Bandeirantes com 5 faixas. Eu tenho a Anguera com 4 faixas. Eu tenho... Imigrantes com 6. Exato. Sabe, assim, não tem mais jeito de chegar em São Paulo, entrar em São Paulo. Você vê trânsito todo dia. Se você abre lá os programas matinais, você vai ver tudo parado. Sim. Então, assim, ou a gente muda o modal, ou a gente traz todo mundo para São Paulo, né? Então, constrói habitação aí para todo mundo em São Paulo para isso. Então, assim, é um projeto caro, como a gente falou, né? O Estado vai pôr aí 7, 8 bi, um projeto demorado, mas que é a solução que a gente vê para essa situação que hoje é São Paulo. E, assim, para mim, né, eu acho que tem um efeito de interiorização da economia que a gente tem na Europa, que a gente não tem no Brasil, que a gente não conseguiu pegar isso ainda. Sim, não tem ainda essa evidência, mas é mais uma hipótese muito válida, né? Entendeu? Então eu acho que é um projeto que vai, assim, a gente ainda não sentou para ver o impacto que isso vai causar. Porque você pode ter pessoas cada vez mais indo morar, por exemplo, nos arredores de Campinas e usando o trem. Exato. Né? Porque hoje você pode fazer isso, é 1h30 de carro, supostamente, mas não é 1h30, né? Exato. É 1h30 até 4 horas, eventualmente. O trem, ele dá essa previsibilidade, né? Você sabe que me perguntaram, né? Pô, você não acha que é uma oportunidade perdida? Porque o trem vai ser 1 hora e hoje você consegue fazer 1 hora de carro. Eu falei, me fala o horário que você consegue fazer 1 hora de carro. Não no rush, né? Por que isso? Porque eu sou de Campinas, eu vou direto para Campinas. Quando eu mudei para São Paulo lá em 2005, pô, eu conseguia fazer 1 hora à noite, no sábado de manhã. Sim. Hoje nem nesses horários, mas eu consigo fazer esse trecho em 1 hora. E assim, né? E a gente está tão no estresse das rodovias, acontece um acidente, trava tudo. Sim. Trava tudo. Quer dizer, isso são sistemas que estão estressados e que qualquer interferência vai travar. Né? Então, tem dias que eu demoro 3 horas para fazer Campinas-São Paulo num domingo à tarde ali, porque teve acidente na Bandeirantes. Sim. Entendeu? Então, assim, e o trem não, o trem vai lá. Você né, lembra, né? Antigamente você ajustava o relógio de acordo com os horários do trem. Sim. Então, uma coisa que funciona no trem é o horário. Né? O importante, então, de formar essas PPPs aí para fomentar o desenvolvimento de outras regiões do estado de São Paulo. Né? E é isso, né? Daí, assim, daí a gente tem que mudar toda a nossa cultura de carro. Porque daí o cara vai descer aqui na Barra Funda ou na Água Branca e como que ele vai se locomover? Não vai ter carro para se locomover. Eu vou precisar ter transporte. Daí, assim, em Campinas, também eu vou precisar ter transporte de trilho. Por isso que a gente está estudando um VLT lá para Campinas, está estudando um VLT de Sorocaba, está estudando corredor de ônibus, está estudando BRT, justamente para isso. Porque o cara tem que chegar lá e ele chega em São Paulo, pega o Uber e não usa. Senão ele não usa, né? Senão ele não usa também, né? O secretário, então, em termos de planejamento dentro da sua secretaria, o TIC de Campinas já é uma realidade. O ticket de Sorocaba, ano que vem. É isso? O de Santos e São José dos Campos. Você sabe que essa é uma boa, né? Porque quando a gente porque como que funciona o PPI, né? Eu preciso pedir autorização para o conselho do PPI para estruturar qualquer projeto. Eu não posso da minha cabeça, Então, assim, a gente tem um trabalho todo dedicado para mostrar para o conselho, que é composto pelo vice-governador, que é o presidente, pelo Arthur Lima, que é a Casa Civil, né? Pela Natália, pelo Kinoshita e por mim, para mostrar justamente a importância daquele projeto e os benefícios que aquele projeto vai trazer. Né? E o governador participa de todas as reuniões, ele adora participar das reuniões, dá palpite, ele não é um membro formal, mas ele está sempre lá. E daí, na hora que a gente foi qualificar o Santos e o São José dos Campos, né, já pensando na contratação, ele falou, não, e quando vai ficar pronto? 2026 já, né? Já leilão em 26, eu falei, governador. E ele
a gente tem um pipeline de projetos. A gente tem uma sequência de projetos de mobilidade urbana e a gente está medindo o mercado para ver a capacidade de absorção de projetos do mercado. Então, assim, a gente tem essa aí. O ano que vem a gente está pensando em fazer 3, 4. Pô, se a gente fizer 2 já está ótimo, mas assim, a gente tem esse 3, 4. A gente está falando, tem um metrô, vai fazer mais 2, 3 em 2026, vai fazer mais 2, 3 em 2027. O primeiro desses tickets deve ficar em 2027, mais para o final de 2027. O próximo dos tickets, deve ser 2028 e 2029. Mas a gente já está estruturando agora. A gente já está colocando dentro do nosso pipeline, a gente já está avisando o privado que a gente está fazendo, porque eu não quero que ele chegue nem no Alto GT me pedindo mais 2, 3 meses, entendeu? Porque quando eu dou 2, 3 meses aqui, não é só aqui que eu atraso o ticket Santos que ia sair em 2028. Sim. Entendeu? Então, essa é o trabalho. O legal, né, Luciano, é esse pensamento além da gestão, né? Acho que para a infraestrutura, para a gente resolver os gargalos de infraestrutura, a gente não pode pensar só na gestão, né? Não, e acho que tem a questão mais interessante também que a gente conversava até, que tem que garantir que esses recursos virão. Então, como você falou, se você também faz um monte de leilão, por exemplo, tem uma situação que eu queria entender a sua avaliação. Temos por ano que vem uma série de leilões no Brasil. Parece que a gente fez uma conta aqui no exame de são mais de 90 leilões já contratados. Como é que isso fica do ponto de vista de vai ter apetite e balanço privado para dar conta de tanto investimento? Eu acho que essa é a... Porque depois também isso vira contra a entrega final do produto, né? Que é o serviço na ponta. Eu acho que isso é preocupante, né? A gente tem que tomar muito cuidado, tanto o tamanho quanto a qualidade dos projetos, né? Eu acho que a questão da qualidade foi uma questão que a gente sofreu muito tempo e hoje a gente está estabelecido, né? Assim, acho que o mercado reconhece a qualidade dos nossos projetos e a gente, né, traz gente de fora que olha e fala, a qualidade dos projetos... Eu citou o Banco Mundial, por exemplo, né? IFC, o BID, a CAF, mas eu falo assim, essas empresas, então assim, eu tenho... a Transdev francesa, a Keolis francesa está vindo, a WeBuild está voltando para o Brasil, eles eram donos da Ecorodovias lá atrás, venderam, agora estão voltando. Você tem a Gela, que é de túnel italiana também, você tem os chineses participando, né? CRIC, CCCC, né? Todos os CESD que eles têm lá. A gente está vendo coreanos participando, também os japoneses, então assim, está trazendo esse pessoal. Porque aí é um outro bolso, né? Um bolso mais profundo, né? Porque é isso, porque também é o dinheiro do financiamento. Assim, hoje é isso, a gente beleza, a gente tem o BNDES que ajuda, a gente tem bastante mercado, né? Acho que a questão de debêntures incentivadas ajudou a desenvolver o mercado, mas também que o dinheiro do financiamento, a gente vai ter esse dinheiro de financiamento também para todos esses projetos, é difícil. E daí é isso, né? A qualidade dos projetos, a capacidade de execução de engenharia, de compra de insumos, assim, acho que falta, né? A gente precisava, talvez, sentar e organizar, né, todos esses entes, porque a gente está falando de 90, que é isso, tem prefeitura, tem estado, tem governo federal. Tem saneamento, aeroportos pequenos regionais. Exato, então assim, eu acho que a gente precisava sentar mais e conversar mais sobre isso e tentar medir os impactos disso sobre a economia. Porque no final, o que acontece? Vai ficar mais caro para todo mundo, né? Eu acho que 10 anos atrás, nem 6 anos atrás, a gente estava falando de um custo de duplicação aí, 4 milhões, 5 milhões por quilômetro de duplicação. Hoje os projetos já estão indo com 10, 12. E isso desinflacionado? Não, o custo nominal. Tá bom. Não, mas assim, mais do que dobrou. Daí você tem, uma das coisas que mais aumentou, né? Você pode falar até, o CAP, isso foi para o espaço. Sim, mas não é só isso, entendeu? É isso, quantos projetos eu tenho? Hoje eu estou fazendo a maior pavimentação, né, maior recap da história do estado de São Paulo na Bandeirantes. Quanto de CAP vai naquela, entendeu? Então, assim... E daí, no mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo um monte de leilão que o cara está gastando, fazendo trabalhos iniciais que também vai bastante repavimentação. É a questão estruturante, né, Luciano? Assim, será que o mercado está preparado, tanto na prestação de serviço, como no fornecimento de insumo, para esse pico de CAPEX? E daí é isso, né? Beleza. Daí eu vou ter 17 leilões de rodovia ano que vem. Daí no outro ano eu tenho 2. Sim. O cara não vai aumentar a capacidade para esses 17. O que vai acontecer com essas obras? Elas vão atrasar.
E será que é isso que eu quero, que essa obra atrasa? Porque depois dessa obra atrasa, o cara vai ser penalizado, aí ele começa a perder receita, ele não consegue passar o financiamento, e daí a gente fica com a concessão zumbi, né? A concessão. A gente fica com essas concessões zumbis que não executam o investimento, mas ficam lá, né? A gente tem vários casos desses aí, né? Principalmente a segunda rodada federal que isso acabou acontecendo. E a segunda rodada também foi isso, né? Um monte de leilão de uma hora para outra, e daí né? Entrando gente nova, que talvez não tenha tanta experiência. Então, assim, é uma coisa que a gente, como setor, né? Acho daí privado, público, é uma coisa que a gente discute muito nos eventos e tal, mas que talvez falte alguma... concertação mais institucional, né? Pensar no plano de Estado, né, do país em termos de infraestrutura e tentar diluir isso ao longo do tempo, né? Evitar esses picos de leilões, esses picos de CAPEX, porque pode ser que os contratos não performem, né? Exato. E aí a gente volta lá atrás em relação à impressão negativa, eventual negativa de uma PPP ou de uma concessão, né? Pode ser que a gente, como país, não tenha a quantidade de engenheiros ou a quantidade de colaboradores necessários para esses picos. Capacidade de CAP, de produção de CAP. Hoje a gente depende muito da Petrobras para isso. E daí, assim, a gente a importação não é complicada. O medo, eu acho, o Maurício está falando assim, falei assim, pô, a gente está esganando nossa galinha de ovos de ouro, né? Então a gente está aproveitando que está saindo muito ovo de ouro, a gente está começando a exagerar e talvez a gente mate a nossa galinha e... como se fosse um risco de estrangulamento um pouco da nossa assim, esse crescimento vir em escalas, né, em réguas, né, evitar oscilações como o mercado sempre oscilou muito, né, como que essas PPPs e esses contratos de 30 anos podem garantir essa previsibilidade de não subir de uma hora para outra e baixar os investimentos, mas vir subindo de forma gradual ao longo do tempo. E sabe por que eu falo isso? Porque eu vejo assim, muitos governos estaduais, muitas prefeituras também, tentando... se modernizar do ponto de vista de contratação. Então, você vê lá o pessoal do Rio, por exemplo, da capital do Rio. Uma série também de parcerias, de tentativa de PPPs, novas modelagens. E eu fico pensando, isso é ótimo, por um lado. Por outro, o que importa no final para o cidadão é que entregue. Né? O que importa é que a gente entra nesse negócio. Eu sempre sou o defensor dessa... Eu advogo pelo cidadão aqui. Porque a gente entra no... Não, detalhe e tal, legal. O que importa é isso estar pronto. E a gente ter um fluxo das coisas de uma maneira mais eficiente e que o país se beneficie. Então, assim, é interessante a gente discutir isso, porque eu acho que abre uma discussão pouco comum no jornalismo econômico, nós temos capacidade, de fato, de absorver tantos leilões, etc., né? Exatamente, acho que essa é a preocupação hoje pelo volume, né? A gente vê cifras significativas, né? Na casa de virou recorrência aos leilões. O bilhão, ele, para quem está fora, fica uma coisa assim, nossa, o bilhão ele está banalizado. Exato. Perde noção, né, do tamanho. Mas aí você vê, aqui a gente volta o ciclo completo, né, que a gente estava falando no começo, né? A grande questão que a gente fez no PPI aqui de São Paulo, diferente do federal, cara, não é só fazer o leilão, é acompanhar a execução contratual depois. Então, assim, a gente vai acompanhar, a gente fica lá em cima da execução contratual, então, assim, das escolas. Fizemos leilão, festa, não sei o que lá, comemoração, bateu o martelo lá. Cara, a gente tá ali cobrando os caras, a gente precisa assinar esse contrato para começar a construção dessas escolas, porque a gente tem que entregar essas escolas em 2026. Mas essa aproximação é importante para amadurecimento da PPP em si, né? A gente já vê um mercado muito maduro rodoviário em concessões, mas esses desafios novos como escola, dragagem, enfim, esses desafios que vocês estão encarando, envolve a necessidade de aproximação, né? Você vê, só vou dar esse exemplo, né? O Estado fez muitas PPPs de parques, concessões de parques, bastante. E daí como que ficava essa fiscalização? Ficava dentro da secretaria. E daí, assim, um cara não especializado que olha ali, a secretaria tem um monte de coisa para resolver, aquilo não é o foco da secretaria. Então, como que a gente faz isso? Cara, hoje, o decreto do governador toda concessão PPP que a gente fizer, quem regula, quem fiscaliza é a agência. A agência vai ter gente especializada para fazer aquilo. Aí você fala, mas a gente tem duas agências, Artesp e Arcesp, será que elas vão dar conta? Sim, vamos começar desse jeito. Depois, se a gente vê lá que social é uma coisa que cresceu tanto que eu vou ter agora uma agência específica para serviços sociais, vamos dizer, né? Porque eu ia falar isso, assim, ao mesmo tempo que é muito bom, tem um ônus disso, como tudo tem um trade-off, mas assim, o governo vai ter que ser, e as agências, né, o poder público, vai ter que ser muito mais capaz de fiscalizar e acompanhar do que antes, né? Assim, então, tem um desafio também, porque para o serviço também degringolar e não ser entregado é um pulo.
Exato. Não, e voltando para o que você falou, assim, o que é importante é entregar que o serviço seja bem prestado para a população. Isso, porque se vai ser PPP, fazer licitação, não interessa. Então, assim, eu preciso ter uma agência forte, técnica, que fiscaliza, que está em campo, que está junto, que está acompanhando o contrato, que está discutindo o contrato com o privado. Porque é isso, no final das contas, é um casamento de 20, 30 anos, que eu preciso estar lá junto com o cara, na dureza, na tristeza, na felicidade, construindo aquilo junto. Não toma, agora o problema é seu, resolva. Não, o problema continua sendo meu, porque sou eu o responsável por esse serviço público. Então, assim, é uma mudança regulatória que a gente está fazendo aí, que eu acho que vai trazer um impacto muito positivo. Já está trazendo. Se você conversar, eu faço o desafio aqui para trazer o privado aqui, para eles falarem o que eles acham dessa reforma regulatória que a gente fez. Né? Quando via a CCR, a ECO, a Via Ápia, o pessoal de social, né, para a Engeform, talvez, esse pessoal pergunta para eles, o que vocês estão achando da reforma regulatória que o Estado de São Paulo fez? A gente vamos ver o que eles vão responder. Aí você perguntou, eles vão responder. Exato, porque também Mas eles precisam ter esse canal, né? Exato. Eles precisam ter essa comunicação. Não, sem dúvida, essa é uma questão de maturidade, assim. E pensando aqui, caminhando para o nosso final, secretário, primeiro, pensando na hipótese de uma reeleição do governador Tarcísio, evidentemente, mas primeiro mandato, né? Esse mandato que vai até 2026, hoje se fala muito na possível reeleição dele, ou até concorrer à presidência. Mas o que a sua pasta gostaria de deixar de legado até o final de 2026? Né? Acho que esse que é tanto em termos de projetos, números, investimentos, se tiver um numerão, quanto em termos de legado mesmo, de maturidade regulatória. Não, então, eu acho que, né, a questão, como eu falei, né, eu acho que a gente, quando o governador me convidou para ser secretário, né, a gente tinha esse plano, tanto da questão da estruturação de projetos, quanto a questão da reforma regulatória, que é uma coisa que ele comprou e ele se empenhou muito na aprovação disso, e graças a isso a gente conseguiu aprovar muito bem na Lesp. A Lesp foi muito parceira, também teve muita coragem. Pô, tinha vários projetos de agência na Lesp, assim, circulando há anos, sabe? Se não é a vontade do executivo de executar e a vontade dos deputados de fazer, a gente não teria conseguido fazer. Então, assim, agora vem a parte fácil, a parte difícil, né? Que é regulamentar a lei. A lei passou e agora? Agora detalhe. A gente vai tem um decreto que já deve sair no começo do ano que vem, que a gente chama do decretão. Depois desse decretão vai ter vários decretinhos, depois vai ter um monte de resolução, vai ter um monte de portaria, um monte de regulamentação do que é isso que a gente está criando. E assim, a gente vai ter que correr, porque a gente está trocando pneu com o carro rodando, né? Porque é isso. Ao mesmo tempo que eu estou trocando toda a regulamentação do Estado e eu tenho que prestar atenção em cada vírgula, as coisas não podem parar. Sim. As obras têm que acontecer. O governador quer a terceira pista de imigrantes, o governador quer a extensão da Carvalho Pinto até Aparecida, quer a extensão do Castelo Branco até Marília. Entendeu? Então eu tenho que fazer tudo isso. Então, assim, essa reforma regulatória a gente não vai acabar aproveitando muito durante esse mandato, porque a gente está fazendo agora a parte difícil de regulamentação. Né? Agora, falando de números, né? Então, assim, a gente começou o programa qualificando 220 bilhões de investimento, né? E isso foi andando, né? A gente está chegando aí próximo dos 400, então acho que o ano que vem a gente consegue fechar nos 400 bilhões de contratado. E daí eu reforço, né? Contratado, né? Não é prometido. Assinado, né? Não é prometido, assim, tem uma obrigação contratual que se o cara não ele vai ser multado por não fazer aquilo. A agência vai agir. Exato. Então, é isso. E agora o governador já está pedindo 500 bi, né? 500 bi, já começou? A régua vai subindo. E daí você pega, né? Então, daí você pega a execução. Daí você fala assim, mas o cara fala 500 bi, daí fala, a Sabesp vai até 2060, pô. Isso aí, ninguém vai ver esse investimento acontecer. Sim. Então, né, de execução, a gente, em 2023, 2024, dentro desse, né, das parcerias e concessões, a gente executou 40 bi de investimento. Uma média de 20 bi aí por ano. 20 bi por ano, né? E a nossa previsão para os próximos 3 e próximos 5 anos é aumentar isso aí para 30 bi por ano. Né? Então, assim, daí você pega em 5 anos aí, a gente deve fazer 150, 180 bi, que dá quase metade do que a gente está prometendo, né? Que a gente está contratando, né? Sim, então, assim, tem um ciclo de investimento muito grande. E só para comparação, o orçamento do Estado do ano que vem, que é o recorde de investimento da história do Estado de São Paulo, é 33 bi de investimento. Então, mesmo que o público está conseguindo investir, a gente está conseguindo tirar do privado. Né? Então, a gente está
alavancando, dobrando a capacidade do Estado de fazer esses investimentos em serviço público com essas PPPs e concessões. Perfeito. Muito legal, muito legal. Bom, Maurício, muito obrigado pela sua companhia. Secretário, foi um prazer recebê-lo. A gente recebeu hoje aqui no Exame Infra o Rafael Benini. Ele é secretário executivo de Desestatização e Parcerias do Estado de São Paulo. Mas eu vou fazer uma pequena biografia dele. O Benini, ele é mestre em Economia pela USP. Ele tem vasta experiência aí em concessões e PPPs. Esse tema que para a população geral é quase que um tema invisível, mas que faz toda a diferença para o serviço que vai chegar na ponta. Ele teve passagem pela Artesp, que é a Agência Reguladora Rodoviária de Transporte Terrestre de São Paulo, de 2015 a 2019. E depois ele foi para um outro órgão muito importante que pouca gente fala, que é a Empresa de Planejamento e Logística, que basicamente é a empresa que faz projetos, né? E uma das grandes reclamações do Brasil é de que os projetos não são bons o suficiente, e essa empresa justamente fazia e continua fazendo projetos que parem de pé e que a gente consiga botar as coisas para acontecer na vida real. E agora o Benini, ele é secretário executivo de parcerias do governo de São Paulo. Eu quis fazer esse disclaimer, secretário, porque é uma experiência bastante combinada que chega até aqui. Se não fosse essa trajetória, seria mais difícil fazer tanta coisa da logística de remédio à dragagem e outras coisas, né? Eu acho que é como tudo na vida, né? Lições aprendidas, né? Você vai aprendendo com os seus próprios erros e vai evoluindo. Então a gente teve aí, né, os contratos, imagina, né, em 98 lá, os primeiros contratos de concessão de rodovias, que maluquice que devia ser, você não sabia nem o que você estava fazendo, e daí a gente foi evoluindo. A gente, né, eu falo, né, o que é importante é a gente cometer novos erros e sempre estar olhando para trás e percebendo esses erros e corrigindo, né? O contrato nunca é perfeito. Sim. Então a gente não pode perder tempo tentando mirar na perfeição do contrato, mas a gente tem que mirar na correção do que a gente já aprendeu. Perfeito. E eu acho que essa experiência traz isso. Inspirador. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Maurício. Obrigado a você pela sua audiência qualificada. Continue seguindo o Exame, assine a revista Exame, entre no nosso site. Teremos aqui um ano cheio de discussões qualificadas sobre a infraestrutura do Brasil, que no final é o que importa para a economia e para o cidadão. Então, siga acompanhando a gente e até a próxima. Obrigado.